Olá, meus caros, prazer imenso estar com vocês e vamos começar aqui a falar a respeito de liderança e de formação de equipes. Bom, não há possibilidade de você conseguir uma organização, uma empresa que consiga rumar ao sucesso ou rumar a atingir a sua missão, os seus objetivos, se você não tiver realmente essa visão de liderança e essa visão de formação de equipes que sejam multidisciplinares e que atuem com esse foco. Bom, vamos entender um pouquinho mais a respeito disso. Então, lá desde o início das formações sociais, a humanidade mostrou a necessidade de um líder para um grupo. E independente, e isso é interessante, de haver ou não um líder no meio de um grupo, sempre haverá um líder. Porque existem pessoas que têm essa facilidade, que acabam tendo essa coisa muito mais nata, muito mais deles. As pessoas até falam que é um dom natural. Ok, todo mundo pode ser líder se treinar. Mas sempre haverá um líder independente do grupo, sempre haverá aquela pessoa que vai puxar as pessoas para frente, que vão direcionar as pessoas, e isso é normal. É assim que funcionam os grupos sociais, né? Então o líder ele tem um papel aqui de extrema importância para a existência desses grupos, visto como aqui o mentor, ele desenvolve as ações estratégicas que levam ao grupo, então, ao sucesso que é o objetivo da organização. Bom, a liderança, então, ela não pode ser confundida. Aqui é um detalhe muito importante, meus queridos. Liderança não é autoridade, não é mandar, não é só chefiar. Mandar é apenas uma chefia básica. A liderança é muito mais do que isso. O líder, ele faz parte do grupo, ele compreende o grupo, ele está junto com o seu grupo, ele abraça as causas junto com o seu grupo. Mandar, delegar, isso é a coisa mais fácil do mundo. Independente, se nós entendermos aqui grandes organizações, onde pessoas são nomeadas como líderes, elas não são líderes, é uma nomenclatura errada, na verdade, elas são chefes. Elas mandam, porque elas têm o poder que foi dado mediante a autoridade que foi passada para elas, mediante o que a chefia ou a direção ou a organização ou os sócios de uma organização deram a essa pessoa. Ela só vai se tornar líder essa pessoa quando ela conseguir que os seus liderados estejam junto com ela, onde ela esteja inserida nesse grupo. Então, o líder, esse líder só vai ser líder quando ele estiver inserido junto ao grupo, que as pessoas estiverem compreendendo e confiando nessa pessoa. Então, aqui vem um ponto muito importante sobre liderança. A liderança, ela não é dada, ela é conquistada. Então, entendam isso. E eu já vi muito nas organizações, principalmente porque eu presto consultorias, onde você chega na organização, pessoas que são nomeadas como líder, são colocadas num cargo de chefia, e outras pessoas são vistas como líder ao invés daquela pessoa. Porque a postura da pessoa não é de um líder, e sim de um chefe, alguém que manda, alguém que tem uma autoridade e que está mandando algo, fazer algo apenas com base no poder que foi dado para ela. Mas não é líder, ela não conquistou a confiança das pessoas. Então, olha como é complicada essa questão da liderança. Não é simplesmente ter um cargo de chefia, ok? Bom, nesse sentido, vamos começar a entender aqui alguns conceitos da liderança. Então vamos lá, olha só o que o Robbins fala para nós, gente, que a origem dessa influência pode ser formal, como a conferida a um alto cargo na organização ou não. A liderança não sancionada é aquela capacidade de influenciar os outros que emerge fora da estrutura formal da organização. É geralmente tão importante quanto a influência formal ou até mais. Então percebam que não é o professor Fábio que está falando. Estou pegando aqui um dos grandes autores que falam sobre liderança. Então, mesmo não sendo uma liderança formal, às vezes ela é mais importante do que aquela que é formal. Porque aquela que não é formal, muitas vezes, é só um poder que a pessoa tem pelo cargo. E não uma liderança nata, uma liderança que foi conquistada mediante uma convivência ou uma humanização do processo de socialização dentro daquele grupo. Precisamos entender essa grande diferença aqui desses conceitos, né? Um dos conceitos que surge nesse meio da liderança é um conceito chamado empowerment. É isso mesmo que vocês entenderam, empowerment. E traduzindo isso, fazendo uma livre tradução dessa palavra, ela quer dizer empoderamento. Ou seja, o bom líder é aquele que compartilha a autoridade e não que tem autoridade sozinho. Ou seja, ele divide responsabilidades. Nós todos estamos com o mesmo foco. Nós todos vamos rumo ao mesmo objetivo. Isso é liderança, né? Por isso que hoje se fala muito em coaching, cuidado com esse termo coaching, inclusive hoje,
porque esse termo não é tão novo quanto estão vendendo. É um termo que existe há muito tempo, desde a época que se falava de liderança servidora. Então é muitos anos atrás. E agora virou moda falar que todo mundo é coaching, eu faço coaching, eu sou coaching, eu sou não sei o quê. Gente, cuidado, coaching não é título, não é titulação e não é mérito nenhum para ninguém. O coaching é apenas uma forma de trabalhar a liderança de maneira diferente. A metodologia é diferente, onde ao invés de eu, como líder, compartilhar, delegar funções, eu fazer junto e acompanhar o processo. Então eu não só delego, eu participo, eu acompanho, eu faço junto, eu faço antes e mostro como faz e acompanho o processo. Então é um acompanhamento mais de perto. O coaching é isso. Eu até brinco, é igual na academia, é o personal trainer da academia. O coaching é isso, é o personal leader, tá? Que é uma postura muito mais no sentido personalizado, junto, um a um, com mais cuidado, com mais critério. Então cuidado para não cair nessa besteira de que tanto coaching que existe aí, não quero acabar com o mercado de ninguém, mas a gente tem que tomar bastante cuidado porque virou meio que um mercado meio aí cara de vaca, né? Vamos dizer, carne de vaca, pelo amor de Deus. Todo mundo é coach. É coach de tudo agora. Então cuidado para não cair nesse mercado que não é tão assim quanto se fala, né? Então olha só, gente, então nós precisamos entender que quando eu divido responsabilidades, eu teria um ambiente muito mais favorável a um processo de atingir os objetivos da organização, né? Bom, então, claro que a liderança ela vai envolver vários conceitos, ela tem vários tópicos que a gente tem que avaliar, por isso no material didático vocês vão conseguir ver várias definições, várias explicações a respeito do tema, né? Então agora, pegando isso, vamos avaliar uma definição que eu gosto muito. Liderar é levar as pessoas a fazerem o que precisa ser feito, simplesmente porque elas querem fazer. É filosófico, mas é uma realidade. Isso é liderar. A liderança leva as pessoas a fazer o que elas precisam fazer, porque elas querem fazer, porque elas fazem parte de um conjunto, porque elas fazem parte de uma equipe. Essa é a grande diferença aqui dentro desse conceito. Inclusive, eu quero somar aqui para vocês, mostrando um vídeo que fala exatamente um pouquinho mais sobre essas definições de liderança. Deem uma olhadinha e já voltamos. Veja que coisa curiosa, muitas vezes se imagina que o gestor de pessoas é aquele que faz com que as pessoas façam coisas, isto é, se aproxime como um gerente de pessoas. Mas a noção de gestor, embora ela tenha dentro dela a própria noção de gerente, ela ultrapassa essa ideia. Não é alguém que dirige, que leva adiante. O gestor é aquele que é capaz de consertar, com C, como um concerto, consertar a pluralidade, a diversidade de competências, habilidades, capacidades e fazer com que isso eleve o objetivo, a missão e a visão que uma organização de qualquer natureza tenha, seja no campo público, seja no campo privado. Por isso, um gestor de pessoas é alguém que exerce uma liderança, sem que ele seja exclusivamente um único líder, mas é alguém, um homem ou uma mulher, que lidera um processo de elevação, como eu dizia, das condições de ação de um grupo de pessoas. Esse gestor tem sim atividades gerenciais, mas não é só isso. Ele tem atividades pedagógicas, mas não é só isso. Ele tem atividades de coaching, mas não é só isso. É um conjunto de situações de interfaces que fazem com que a gestão de pessoas ela seja decisiva como um diferencial sério hoje nas boas organizações. No fundo, a grande meta de um gestor de pessoas é o manejo do estoque de conhecimento que existe dentro de uma organização. Cada um e cada uma de nós tem um determinado tipo de conhecimento que é tácito ou explícito, aquilo que a gente tem da nossa formação escolarizada, formal, intencional, deliberada, que é o explícito, e tem um conhecimento vivencial, que é o nosso conhecimento tácito. A junção desses dois elementos, o tácito e o explícito na capacidade, no conhecimento, ela compõe o estoque de conhecimento, que é o maior ativo que uma organização pode ter, inclusive, porque é esse o grande diferencial que não se torna commodity. Afinal de contas, processos, equipamentos, aplicativos, insumos, tudo isso ainda é commodity. O que não é, e esse é o diferencial, é o conhecimento que está em cada uma e cada um. E o gestor de pessoas é aquele que é capaz de manejar com o conjunto esse estoque de maneira a oferecer mais vigor, mais robustez, mais perenidade a uma organização. É também RH
isto é, usando o sentido anterior não negativo de recursos humanos, mas sem entender e sem cair na velha armadilha que já é ultrapassada, mas muita gente ainda pensa de humanos apenas como recursos. Um gestor de pessoas é um gestor de talentos, lida com o desenvolvimento humano, lida com a capacidade de fazer projetos nos quais ele se coloque também, né, como alguém a ser gerido. Um gestor de pessoas sabe que uma das medidas da inteligência de uma organização é a capacidade das inteligências serem... Percebam, então a liderança ela é mais profunda do que simplesmente ter um cargo de poder. Lembre-se muito bem disso, ok, meus caros? E aí nós entramos aqui em algumas características do líder. Que a Renata ele fala, e eu acho bacana essa visão dele, que o líder atual ele deve ser alguém que renove o ambiente e a atitude dos indivíduos à sua volta. Então o líder é alguém que inspira as pessoas a fazerem as coisas e não que manda as pessoas fazerem as coisas. Então é uma grande diferença aí nesse conceito. Então ele defende que o líder precisa ter as seguintes características. Olha que interessante, gente. Focalização nos objetivos, orientação para a ação e não ficar esperando acontecer, autoconfiança, habilidades no relacionamento humano, então a liderança é muito mais profunda aqui, criatividade e inovação, flexibilidade, tomada de decisão e não ficar protelando as decisões, padrões de desempenho e tem que ter visão de futuro. Essas características são fundamentais dentro de um conceito de liderança. O bom líder que tem essas características, ele é visto como um líder. As pessoas passam a confiar nele realmente como um líder, né? Dentro desse quesito, nós vamos ter aqui 3 perfis de liderança, que aí nós temos que avaliar qual é a melhor dentro de uma organização. Nós vamos ter a autocrática, a democrática e a liberal. Quais são as diferenças aqui, gente? Então fica fácil vocês verem isso aqui. A liderança autocrática, apenas o líder decide, né? Ele que determina, é ele que faz, é centrado nele, porque é autocrática. Eu resolvo tudo. A democrática é debatido em grupo, nós vamos esboçar aqui as ações, junto com o grupo, as pessoas participam, né? Todos participam da tomada de decisão, por isso que é democrático. E a liberal, as decisões aqui são tomadas de forma grupal individuais, com a participação mínima do líder, tá? Gente, as 3 são boas? Depende do tipo de equipe que você terá que administrar. E depende do momento que você está vivendo na equipe. Se você tem mais tempo, se a equipe... Você pode ser muito mais democrático ou liberal, mas às vezes você vai ter que ser muito mais autocrático quando você precisa tomar decisões rápidas. Porém, se você trabalha de uma forma muito mais democrática e as pessoas confiam em você como líder, quando você precisa tomar uma decisão sem consultar a sua equipe, você já conhece a sua equipe. E a equipe também te conhece e confia nas suas decisões. Isso vai ser muito mais fácil dentro desse contexto e desse processo. Então, não basta apenas eu ter as características e as qualidades de um líder. Cuidado com isso. Eu preciso, muito mais do que isso, eu preciso criar um ambiente harmônico, eu preciso levar as pessoas a um processo motivacional. Claro que a motivação é uma decisão individual, mas a gente precisa pensar nesse contexto. Então, gente, o bom líder, ele trabalha para desenvolver as habilidades e potencialidades das pessoas que vão atuar com ele. E ele não trabalha sozinho. Então tenham essa convicção em mente. Tenham isso muito claro na sua mente. E Peter Drucker já fala para nós um pensamento aqui para a gente conseguir entender isso. Que as únicas coisas que evoluem sozinhas em uma organização, então são o quê? A desordem, os conflitos e o baixo desempenho, segundo Peter Drucker. Então, meus queridos, entendam uma coisa. Quer ter ambientes propícios ao desenvolvimento, quer ter organizações de sucesso, seja líder e tenha liderados com você, pessoas que vão estar caminhando com você e não você acima delas. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.